Shalom, meu povo! Vão entrando aí. Shalom, que o Eterno te abençoe. Queridos, hoje nós estamos iniciando mais uma live aí, né? Nós já estamos em uma sequência, um encontro por semana, dentro dessa abordagem sobre a libertação infantil e temas específicos. Hoje, né, nós teremos a oportunidade de aprender com a tia Meire. E, queridos, alguém que tem recebido tanto do Senhor e que também tem muito para compartilhar. Eu quero te convidar a compartilhar com o pessoal, tá bom? Libera aí o aviãozinho, vai chamando a galera para participar desse tempo de ensino. Hoje eu tô aqui, né, com a minha farda, o coração de uma criança é de quem chega primeiro, do projeto Ministério Semear. Já nós vamos falar do projeto também. Mas, queridos, antes de tudo, né, eu quero que você entenda a minha parte aqui, né, me apresentando para vocês, que toda a movimentação que hoje me faz estar aqui com vocês hoje não é dentro de um campo terapêutico, né? Hoje eu não tenho essa formação terapêutica ou como um psicólogo. Eu estou aqui hoje a te encorajar a igreja ser despertada a respeito de uma realidade. Hoje, como filho, como ministro Kids, como pastor, mas também como tio, como neto, como irmão. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando, queridos, porque talvez você pense, esse assunto não é para mim, afinal de contas, eu não caminho na área terapêutica, eu não caminho como um profissional da área da educação. Se você está inserido em uma casa, se você está inserido em uma família, querido, esse conteúdo é para você. Mas eu queria que você compartilhasse aqui conosco, se você está ligado aí, tá bom? Da onde você veio é maravilhoso, né, queridos? Da onde você está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. E enquanto você vai deixando aí nos comentários, eu já vou aqui chamar a tia Meire para estar conosco. Amém? Compartilha aí conosco. De qual região vocês têm nos escutado? Amém. Shalom, Meire! Shalom! Que bom ter você aqui conosco. Queridos, vão compartilhando aí com a galera, tá bom? Vão chamando. Chama a galera toda, né? As criançadas das pernas compridas a fazerem parte desse tempo conosco. Logo, eu já quero dar partida em alguns aspectos aqui, falando, Meire, fica muito bem-vinda, seja bem-vinda a esse tempo. Obrigada. Dela. É uma honra para mim hoje ter, né, todo o projeto, né, semear como uma conexão, como um presente de Deus na caminhada. Eu acredito que vai dar tempo, né, da gente falar de como foi gerada a nossa conexão. Mas seja muito bem-vinda. Bom? Obrigada, é um prazer, né? Avança, já mora assim no meu coração, então é um prazer poder fazer parte de assim 1% do que vocês realizam na obra do Senhor. É maravilhoso. Amém, glória a Deus. Meire, você podia compartilhar um pouquinho conosco a respeito de você, a respeito do seu trabalho, do seu ministério? Sim. Então, é muito gratificante para mim, porque eu descobri, né, a minha área exatamente no convívio da igreja. Eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil há 10 anos. E foi lá que uma diretora de um colégio que é da igreja me viu trabalhando com as crianças e me chamou para trabalhar na escola. Então, eu comecei a trabalhar na igreja primeiro, para depois realmente ver a minha área profissional, qual que era. E é um prazer, sabe, trabalhar nessa área. E há 10 anos, né, nessas indas e vindas, eu estou no Ministério Infantil e tenho trabalhado, Cassiano até conversou comigo sobre, porque além de trabalhar no Ministério Infantil, eu trabalho com educação infantil e sou líder do Ministério Infantil e mãe. Então, tenho bagagem, né? Acredito que tenho. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero te encorajar esse tempo.
Gente, essa semana nós estávamos compartilhando, mas a mente foi pipocando em tantas coisas, e eu sei que vai agregar muito, mas eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma estrutura, já vou bater na vértebra, né, do nosso assunto, aonde nos traz uma lei da mordaça e um silêncio. Eu quero te convidar a romper hoje. Mas, pastor, como que eu vou romper estando aqui? Primeiro, convidando pessoas a fazerem parte desse tema. Convidando pessoas a fazerem parte dessa live e ouvir aquilo que será liberado como ferramenta. Como eu disse aqui agora há pouco, né, Meire? Não é um assunto que se trata somente a um terapeuta, a um psicólogo. A família precisa ter uma abordagem. A igreja precisa ter uma abordagem. Hoje, Meire, já vou liberar para você para te passar aí, para você seguir. Mas nós abrimos uma caixinha de perguntas nos nossos sons. E alguns comentários foram nos trazendo até muita preocupação. Eu vou ler alguns que eu percebo que hoje muitos aspectos serão abordados hoje. Mas olha que interessante. O maior desafio, Meire, das pessoas lidarem com essa estrutura e com essa temática. Pessoas comentaram como coisas do tipo que o maior desafio é saber como ajudar essas vítimas. É lidar com o abusador quando ele faz parte do meio familiar. A falta do diálogo sobre o assunto dentro da igreja. Houve uma pessoa meio que colocou aqui: ser imparcial. Sinto que eu não tenho bagagem para realizar o manejo deste assunto. Não agir na justiça própria. Envolver o meu emocional na causa. E não saber falar. Então, logo, né? Nós estamos vendo aqui que há um desafio e uma necessidade muito grande de falarmos a respeito desse assunto. Queridos, trabalho com libertação já tem alguns anos. E algo que eu disse para a Meire é: Meire, se eu abro um evento sobre cura do abuso, nós conseguimos atrair muitas pessoas. Venham para ser curado dos traumas, das dores. Se hoje nós abrirmos um projeto ou um evento preventivo, não tem tanto esse impacto. E aí nós percebemos que há um déficit, há uma doença em meio à sociedade. Mas, Meire, fique à vontade aí para introduzir o assunto conosco. Sim, diante de todos esses, né, comentários na enquete, eu gostaria de deixar para todos vocês que falaram isso, né, a respeito da igreja, enfim, de parentes, os abusadores, eles estão, assim, à frente de nós, infelizmente, porque eles se unem, eles estudam e eles sabem o que nós fazemos diante dessa situação. Então, eles aproveitam disso. Eles aproveitam do silêncio enquanto igreja. Eles aproveitam de ter convívio com a família, de ter parente. Eles sabem, sabe, da dificuldade enquanto igreja de falar quando é um irmão, sabe? Então, eles sabem isso tudo. E exatamente isso que a gente tem que romper. Com esse silêncio, com essa falta de coragem mesmo de falar, gente, olha, é isso. E falar sobre é difícil, é um tabu, mas que nós precisamos quebrar esse tabu. Eu, graças a Deus, ano passado eu consegui, num culto de família, um espaço para ministrar para as famílias sobre o assunto. E quando eu estava ministrando, eu vi olhares assustados. Por quê? Talvez alguns pensam, culto de família não é momento de falar sobre o assunto. Só que exatamente a nossa arma é essa. A igreja faz parte da comunidade que tem mais poder de lutar contra o abuso. Por quê? Nós temos na nossa comunidade adolescente, criança, idoso, mãe, pai, famílias. Então, quanto mais nós falarmos sobre o assunto, mais nós estamos protegendo as nossas crianças. E é uma forma de mostrar para Cristo que nós o amamos. Porque ele perguntou, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Então é exatamente isso, nós somos discípulos de Cristo. Nós não podemos ser pedra de tropeço para a criança se chegar a ele. Pelo contrário, nós temos que guiar, apacentar e falar sobre o abuso, sobre sexualidade, faz parte disso.
faz parte de guiar, de proteger o rebanho de Cristo. Então, que você se sinta encorajado hoje, sabe? Essa live é um convite para que você rompa com esse tabu e converse, sabe? Se você ainda não sabe se tem como falar com crianças, sabe? Estude para que você fale também com as famílias. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Erotização, né? Primeiro eu gostaria de falar o conceito de criança, porque eu trabalho na área, então a gente trabalha concepção. A criança é um ser humano em desenvolvimento. Ela ainda tem muito a aprender e desenvolver, né? E a fase da infância, as crianças são marcadas pelas experiências que acontecem com elas. Isso não só dentro do convívio escolar, na família, na igreja. Então, elas tanto são marcadas quanto marcam. Eu tenho certeza que todos os líderes lembram de uma criança que marcou a sua vida. Então, assim, que bom, né? Só que nós temos que pensar que elas são marcadas. E aí? O que é que a gente pode fazer com isso? Com essa informação que a criança é marcada? E aí a gente entra na erotização. A erotização nada mais é a erotização infantil, né? Que a gente está falando hoje. Uma informação precoce, fora do tempo, sabe? A criança não tem ainda o emocional, o cognitivo pronto para receber essa informação. E erotização é exatamente isso. E a informação fora do contexto, ela gera, gente, uma perda, uma marca na criança, que na fase adulta, sabe, vai ser muito complicado. Por quê? Ela não vai ter saúde emocional e pode ser um adulto infantilizado, sabe? Então, é exatamente sobre isso. E a gente vê muito, infelizmente, nas igrejas. Eu tenho falado muito a respeito de roupa, sabe? Porque é uma forma de erotizar a criança. Moda adulto, de roupa adulta que as crianças estão usando. E aí aí eu faço a pergunta, quem compra essas roupas? Tá, é o pai. Há um contexto aí, porque para nós que trabalhamos com esse departamento, parece que nós estamos sendo chatos. Ou às vezes, assim, né? Estamos vendo problemas aonde não tem. O que tem a ver com uma criança? E há um pensamento que eu quero trazer para vocês um contexto, queridos, aqui, que abuso e pedofilia são coisas diferentes. E a pedofilia, na verdade, você vai observar que existe uma rede, uma máfia que utiliza do prazer infantil. Porém, parece-me que nós estamos fora da curva, vendo problema onde não tem. A grande verdade é que os abusadores e os pedófilos, eles estão por toda parte. Eles estão acessando o meio da igreja, a educação em todos os lugares, no meio da família. E esse, para mim, é um grande desafio. Até mesmo porque existe um contexto, meio do que você compartilhou, em relação à cultura da nossa nação. E aí, sabe o que eu percebo? E eu queria também saber a sua posição em relação a isso. Essa vulnerabilidade da criança que está nessa fase de desenvolvimento do ser humano, porque esse apontamento, né, da infância, os pais, eles preparam as crianças para serem violentados sexualmente. Pastor Cassiano, que heresia é essa? Eu te explico. Nós vemos, Mary, pais aonde eles não ensinam para as crianças o direito delas de dizer não. Crianças, até hoje, que nós vamos observando, pais que ensinam ou que brincam com as partes íntimas da criança, fazendo com que ela pense que tudo isso é o quê? É normal. E aí, eu trago isso, Meire, assim, com o coração em muito pesar. Hoje eu fiz um post, né? No início da minha caminhada, por exemplo, que eu quase abri mão desse ministério, porque eu atendi, Meire, não somente pessoas que sofreram a violência. Eu atendi pessoas que violentaram. E às vezes eu sentava para atender e eu via uma criança ou um adulto que sofreu um tipo de violência. Eu liberava, após ministrar, e atendia outro que já tinha cometido o ato. E aí eu observo que a gente vai gerando pensamento que assim, nunca vai acontecer na nossa casa.
Mas há um silêncio, há um tabu. Não se fala. E esse é um grande desafio. Né? Sim, sim. E realmente parece que a gente é bem chato, mas não é. Por quê? A criança, ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Isso um professor vai falar, sabe? Um líder vai te falar. Ela não sabe, ela precisa ser ensinada. E o que os pais estão ensinando? Olha, você é obrigado a cumprimentar o tio. Você tem que abraçar o seu tio, sim, porque senão é falta de educação. E se não faz isso, ainda briga e bate, né? Liga. Você, às vezes, tem pais, é até difícil entrar nesse assunto. Tem pais que beijam a boca dos seus filhos. E aí, ela não vai saber assimilar, gente. Eu só posso beijar a boca da minha mãe e do meu pai. Não, ela vai pensar, posso beijar a boca de todo mundo. Ela não tem opção. Há uma estrutura afetiva, né? E muitas das vezes, esses violentadores vêm mexendo na estrutura afetiva da criança. E é a questão que eu falei, né? Eu percebo que nos traz um contexto meio da cultura da nossa nação. Tanto no quesito do abuso, quanto da erotização. E aí a gente vai observando que o quê? A nossa nação, ela é sexólatra. Ela idolatra o sexo. A gente vai observar a partir do carnaval, a partir das festas. Às vezes, né, a gente vai lá, propaganda da Colgate, aonde precisa ser feito. A gente vai ver, né, na beira da praia, o corpo tem que ser exposto. Então, o campo e o meado, já aonde a criança ela está sendo desenvolvida, já coopera para essa estrutura de vulnerabilidade, né? Sim, sim. Então, assim, é muita coisa envolvida. Às vezes a gente parece ter chato, mas não é, gente. É porque nesse quesito é melhor ter o excesso de cuidado, por mais que. É demais, não. Vamos, pais, líderes, prestar atenção nos detalhes. Por quê? Essa questão de erotização precoce, essa questão de ser exposta, sabe, muito cedo a tudo isso, mexe com o afetivo da criança. Ela já não sabe mais o que é afeto, o que não é, mistura tudo na cabeça dela, e aí ela se torna uma presa fácil, tá? Mesmo que seja no ambiente de igreja, a criança não tem que cumprimentar todo mundo, abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Não é sobre isso. Eu falo por experiência própria. A minha filha é muito carinhosa. Só que chegou num ponto que eu tive que chamar ela e conversar. Olha, não pode fazer isso. Sabe, abraçar, sentar no colo, não pode. E aí eu tive que ter essa conversa. E ela é muito pequenininha, entendeu? E acabou, sabe? Então, se a gente não pôr limites, a gente se torna presa fácil. Por quê? Como eu disse, né, os abusadores, eles estudam, sabe? Eles não agem por acaso, eles estudam a família, eles estudam se a criança recebe carinho da família ou não, se a criança é tratada ou não. Por quê? Aí a criança vai confundir carinho com abuso, sabe? Então, essa questão de roupa, eu me preocupo muito com as redes sociais também, sabe? Porque eu tenho visto as meninas publicando fotos e vídeos, às vezes, sabe, com cenas que eu fico assim, meu Deus do céu, a internet é terra de ninguém. Essa imagem, sabe, pode ser usada para outra coisa. Então, assim, não é que a gente é chata, é que a gente precisa pôr um limite nas coisas, para que a gente proteja o nosso rebanho, guie ele. E isso a gente tem que começar na igreja. Porque, infelizmente, eu recebi uma notícia essa semana, estudando sobre o assunto, que eles estão tão focados, sabe, em avançar o território deles, que eles estão entrando mesmo dentro da igreja. E aí, o que um homem fez? Ele se formou para proteger a infância, fez um curso e começou a ir nas igrejas oferecendo palestra sobre a prevenção do abuso e erotização. Só que ele era um abusador. Por quê? Eles querem estar acima de qualquer suspeita. E é triste porque as igrejas aceitaram ele. E no final da história, ele abusou de muitas crianças. Porque ele era acima de qualquer suspeita.
Então, líderes do ministério, suspeitem, dentro da igreja mesmo, sabe? Aquele tio que gosta demais de ficar muito perto das crianças, que até familiar, que tenta se isolar do meio com a criança, seja para ver uma lua, ver um urso, ver uma estrela, não deixe, vai atrás. Vá atrás, porque isso já é um indício. Isso já é um indício, sabe? Então nós precisamos proteger as crianças. E como que a gente faz isso? Criando um ambiente onde ela possa se comunicar, onde ela tenha segurança em você para falar. E um ambiente seguro onde que ela sabe de parte íntima e privada. Eu trabalhei muito com as crianças da igreja sobre os sinais. Onde que é a bolinha verde, amarelo, vermelho. Só que eu percebi que é um pouco perigoso também. Porque até onde é permitido pegar, tem que pedir licença para a criança. Isso a gente trabalha na escola. Se a gente precisa botar uma roupa, amarrar um cabelo, a gente pede licença. Olha, licença, eu posso amarrar o seu cabelo? Porque uma parte particular, a cabeça é um sinalzinho verde lá no semáforo, mas é uma parte particular da criança. Talvez ela não queira ser tocada. Então a gente precisa pedir licença. Se a gente fizer isso na igreja, enquanto líderes, tias do Ministério Infantil, a criança vai ser treinada e pensar, peraí, se para pôr a mão na minha cabeça precisa pedir licença, por que não nas outras partes? Então você não precisa ser tão explícito se você não tem esse domínio ainda. Se você começar a abraçar, tratar bem, ensinar, respeitar a criança, pedir licença para tocá-la, seja na mão, sabe? Seja no pé, ela já vai entender. Peraí, então é assim que todos têm que me tocar, me pedir licença. Você quer me abraçar? Eu posso te abraçar? Se a gente começar a se relacionar com a criança assim, com respeito, ela vai falar, nossa, se a Meire, o Cassiano, a Maria, quando vai se relacionar comigo, me respeita, por que não os demais? Né? Quer falar alguma coisa, Cassiano? Senão eu empolgo. Não, mas eu percebo, Meire, que em tudo que você falou, há uma cultura protetiva que a casa precisa entrar. Eu acredito que o melhor ambiente, Meire, aonde se gera frutos, para começarmos a alertar sobre isso, é a igreja. Por que eu digo que é a igreja? A escola, por exemplo, é sua área, né, profissional, pedagogia. Você consegue acessar as crianças. Em outras esferas, a gente poderia acessar os pais. A igreja, nós conseguimos acessar a família. A família se reúne na igreja. Então, é uma questão que não é um assunto isolado e um pensamento, porque para mim também é até um risco. Pessoas que acreditam assim, não, eu não falo desse assunto. Na minha casa, o assunto sexualidade é um assunto isolado. E lembrando, queridos, que hoje nós estamos lidando aqui com abuso sexual. Sabemos que existem outros tipos de abuso, abuso verbal, abuso emocional, abuso, enfim. Hoje nós estamos lidando aqui com essa estrutura de abuso sexual. Porém, esse tabu é o princípio do silêncio. Tem uma passagem que está lá no livro de Salmos, capítulo 32, muito conhecida. Capítulo 32, eu vou ler só o verso 3. Olha o que diz. Em uma das minhas versões diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. Aqui, Meire, para mim, eu vejo esse versículo não que o salmista está expressando uma dor de uma violência sexual, mas ele está expressando um golpe emocional. E o que ele está dizendo é, a dor que eu carrego me trouxe marcas tanto na alma quanto no físico. Queridos, quantas crianças foram tocadas de modo indevido
E nós não conseguimos, Meire, ouvir o grito silencioso. Essa aqui para mim é uma chave, queridos. Há um grito silencioso de uma geração que está sendo, de fato, violentada. E a igreja precisa acessar, ter ouvidos para ouvir esse grito silencioso. E aí nós vamos observar, um ato do salmista aqui, Meire, é o silêncio. É ser silenciado. O ato de se tornar mudo. Estar sem palavra. Não proferir. Querido, você que está me escutando, entenda. Esta é a ação. Aonde nós vamos ver na estrutura do abuso. Crianças que sofreram tal nível de violência, aonde ela pensa, eu não posso falar para ninguém. Há uma lei da mordaça. Meire, como eu me enganei durante tanto tempo, pensando que essa mordaça estaria somente na boca de uma criança que sofreu a violência. Eu digo para você porque eu falava sobre isso. E pensava, Meire, que a mordaça estava somente na boca das crianças. E aí eu comecei a observar que a mordaça estava em outros ambientes. E aí eu comecei a acessar igrejas amordaçadas, porque não se falam disso. Pastores amordaçados, porque o modo que tem sido lidado, Meire, é, vamos orar pela criança. Meire, você é mãe. E aí eu trago um exemplo para você, queridos que estão aqui me ouvindo, e eu vou até lançar aqui uma hashtag aqui, né, para você compartilhar aí, nos comentários, para saber que vocês estão ligados, hashtag aí, protegidos, escreva aí nos comentários. E se o seu filho estivesse se afogando na praia, o que você faria? Ah, não, Meire, eu oraria ao Senhor, porque o Senhor daria ordem aos anjos a socorrer o meu filho. Porque, afinal de contas, eu não sei nadar. Ou você, mesmo não sabendo nadar em uma praia vazia, pularia a fim de tentar salvar o seu filho. Mas, Meire, sabe o que nós estamos vendo? Pais que não se molham para proteger os seus filhos. Pais que não envolvem na causa. E aí eu vejo, Meire, por exemplo, aqui, né? Eu tenho uma admiração pelo seu ministério. Você expressa uma admiração pelo meu ministério. Porém, Meire, nós não fazemos o papel dos pais na casa. Pai é pai, mãe é mãe, ministro kids é ministro kids, pastor é pastor. E, queridos, você precisa arrancar a mordaça dos seus lábios. Sabe por quê? Há uma estrutura, uma atmosfera física, sim, mas espiritual. Precisamos ser a voz daqueles que não podem se defender. Então, entenda, essa é uma responsabilidade de todos. A gente faz 1%. Na verdade, o Ministério Infantil, ele auxilia os pais. Ele nunca pode estar no lugar dos pais. E os pais não podem terceirizar, por quê? Fica mais tempo com os pais mesmo. A gente faz um trabalho assim nos finais de semana, mas quem está ali com a criança são vocês. E alguém perguntou sobre maquiagem. E aí eu gostaria só de responder para a pessoa não ficar, né? Eu anotei aqui uns fatores que contribuem para a erotização, sabe? A pergunta é algo infantil? A maquiagem foi feita para o público infantil? Ou ela foi transformada para poder alcançar as crianças, sabe assim? Então, eu coloquei aqui o que contribui, né, para a erotização. Filmes, músicas, desenhos, influenciadores digitais, que eles fazem o quê? Eles apresentam temas sensuais como se fosse normal para a idade das crianças, sabe? Então, o fácil acesso hoje em dia a conteúdos inadequados contribui também. Roupa, que foi o que a gente disse. A maquiagem, batom, esmalte. Foi a Sofia, isso, Sofia. Então, eu vi outro dia que eu fiquei até assustada. Unha postiça infantil, sabe? Então, assim, convém. Eu tenho, gente, eu tenho uma criança em casa, um adolescente, uma que tá sabe, na transição para adolescência. Muita coisa que ela vê nas colegas, ela vem me indagar. E eu falo, olha, você não é todo mundo.
E eu até brinco, hoje em dia eu falo com ela, tu, porém, sabe? Não faz sentido. Então, assim, nós temos que cuidar da nossa casa, enquanto pais. O Ministério Infantil ajuda, fala sobre isso, eu tenho certeza que todo mundo aborda esses assuntos, principalmente de música, né? E eu tenho visto aí os famosos que cantam músicas muito erotizadas e alguns até vestem roupas coloridas para poder chamar a atenção do público infantil, sabe? E a pergunta é para quê? Qual é o propósito deles? Exatamente, enquanto eles calam a igreja, que foi o que o Cassiano falou, calam a igreja, calam, silenciam as crianças, eles gritam, erotizando cada vez mais. E quanto mais nós ficarmos em silêncios, sabe, mais as crianças vão ser afetadas. E é isso que eles querem, sabe? É isso que o sistema que erotiza quer, nos silenciar para que eles gritem mesmo, sabe? E sobre o que o Cassiano falou, a gente vai só ficar orando? Não, gente. Não, de jeito nenhum. A gente precisa buscar conhecimento para poder falar na linguagem das crianças, de acordo com o que elas entendem, para falar com os pais. Só orar não é o bastante, porque eles estão avançando, sabe? Ganhando território, estão ganhando território da igreja, o que é assustador. Por que eles estão ganhando esse território? Porque nós estamos calados. Nós estamos recuando enquanto eles estão avançando. Meire, essa perspectiva, ela é tão interessante, porque na sua fala, querido, talvez você está ouvindo e não entendeu, mas a Meire, ela acabou de liberar uma chave no sentido de que aonde o processo da violência sexual começa, e que não começa, na verdade, queridos, no ato do aliciamento em si, mas na omissão e passividade dos pais. Ali começa a desproteção. Há casos mesmo que eu tive acesso, como por exemplo, de pedófilos que foram presos e as crianças corriam atrás do carro da polícia falando, solta o tio. Porque o tio dá bala, o tio dá abraço. O que essas crianças querem, na verdade, não é o ato do sofrimento da violência. Elas querem afeto. E elas não têm esse afeto dentro de casa com os pais. E aí nós vamos observar que em muitos quadros, quando já chega na fase adulta, e talvez você que escuta, queridos, talvez você poderia ser essa pessoa que fala, não, eu vivi isso, eu sofri a violência e sabe o quanto isso foi doloroso. Mas sabe por quê? Esse ato de vulnerabilidade, ele foi coberto por passividade, por omissão dos pais, por um silêncio, por uma desinformação, por uma negligência. Queridos, existem pessoas que hoje entram na sala de atendimento, Meire, que falam o seguinte, olha, eu fui culpado. Eu fui culpado por aquilo que aconteceu. Por quê? Porque aquele que violentou inseriu isso na mente da criança. E às vezes, o que eu estou falando para você, queridos, eu estou atendendo um adulto. Nesse quadro, aonde o abusador trouxe para ela o quê? Uma culpa. E aí nós vamos observar, é uma realidade. Quantas crianças foram violentadas e elas geram um vínculo afetivo e emocional com o violentador porque lhe faltou pai, lhe faltou mãe. Todo excesso, queridos, demanda uma falta. Ah, o meu filho está ficando muito tempo conectado, queridos, isso está demandando uma falta. Talvez os teus olhos ainda não conseguiu acessar o coração de uma criança é de quem chega primeiro. E se nós não entendermos isso, hoje, né, nós estamos aqui vestindo a camisa, Meire, no sentido de que se a igreja não se preocupar com isso, Meire, eles não estão preocupados não. O serviço dos abusadores estão sendo bem feitos. Eles estão cumprindo o seu papel e destruindo tantas crianças nos dias atuais. Então, nós precisamos entender. E aí, para me fechar aqui minha fala, quantos abusadores falaram assim para as crianças, né, Meire? Não adianta você contar para ninguém. Eles não vão acreditar em você. E quando
nós pegamos a estrutura familiar, nós vamos observar, a criança ela foi gerada em um meio de descredibilidade de fala, até no sentido do saber. Eu tenho entendido que a prevenção do abuso sexual se dá até mesmo nas tarefas de casa. Quando a criança, no seu tempo, eu vou dar um exemplo aqui, ela está, por exemplo, amarrando, dando um nó no seu cadastro do tênis. E de repente ali é normal, né, Meire? Pelo desenvolvimento, a demora, o aprendizado, e de repente chega a mãe e o pai e fala assim, não, me dá isso aqui, você não sabe fazer nada, não pode deixar que eu faço. E a família tirou daquela criança um direito, o direito de saber. E quando chega um abusador que violenta, qual que é a informação que fica? Eu não posso contar para ninguém. Porque o abusador teria uma informação que é, ninguém vai acreditar em você. O saber não perpetua nele. Exatamente. E essa é uma das maneiras do abusador, né? Ele observa a família, vê o contexto e ele faz exatamente isso. Tudo que o Cassiano disse. Ele não age, gente, com uma criança que recebe carinho, atenção, que foi educada, sabe, da maneira certa. Esse detalhe do cadastro é tudo, sabe? Nós somos líderes, nós estamos lá na igreja. Quando a gente abraça uma criança e ela segura a gente por mais tempo, ou fala, ai, que abraço gostoso. Glória a Deus quando é a gente, mas e se for um abusador? Sabe? Ele vai falar assim, opa, então essa criança é carente. Essa criança talvez ela foi exposta, sabe, muito cedo à erotização, mas ela afetivamente ela é pobre. Então ela quer qualquer afeto. Exatamente, corre atrás, tem pena do abusador. E uma das alertas que nós temos que ter é exatamente isso. Observar os pais no trato com seus filhos e chamar atenção mesmo. Falar assim, olha, eu sei que é chato. Gente, é muito chato. Não vou mentir. Só que é melhor a gente tratar antes do que depois, sabe? Deixar tudo acontecer. E o abuso, ele é o único crime, pasme, que se acredita no abusador e duvida da vítima. Se alguém for assaltar, todo mundo acredita, sabe? Mas o abuso não. Todo mundo fala assim, não, peraí, vamos ver se é verdade. Vamos conversar. Vamos. Nunca acredita na criança. Então, eu peço para vocês, dê crédito à sua criança. A criança que está à sua volta. Deixe ela confiar em você e confie nela. Sabe? E observe o quê? Mudança de comportamento. Talvez a criança não fale, seja amordaçada, mas ela mostre de alguma forma que tem algo ruim acontecendo com ela. Ela regride, ela muda o comportamento. Se a criança, quando está muito calor, ela veste uma roupa muito tampada, escondendo algo, sabe? É um alerta. Então, abra os seus olhos para marcas físicas. Abra os seus olhos. Por quê? Por mais que a criança não fale, sempre haverá indício de algo. Mesmo que não aconteceu ainda. Uma forma que o pai trata. Uma forma que alguém, um irmão da igreja, do convívio, trata aquela criança. Sabe? Chama atenção. Fala assim, olha, não tá legal você fazer isso. Não tá legal você carregar essa criança. Ela é uma menina. Não pode ser carregada assim. Então, nós temos que estar na frente dessa batalha e ser chato mesmo, sabe? Para que a gente proteja essas crianças, porque elas não têm noção. E esse é o papel da igreja. Não é só orar, ler a Bíblia, a gente tem que agir. A gente tem que instruir, apacentar, sabe? Ensinar a criança que o valor dela vem de Deus, que o valor dela não vem de uma dança do seu corpo, sabe? De algo que ela tem sensual no convívio da família. Por quê? Essa erotização precoce faz com que a criança pense isso. Olha, o meu valor tá nisso. Tá na roupa que eu uso, na dança que eu sei fazer. Por isso que a gente vê tantas meninas aí nas redes sociais fazendo dancinhas
Porque tem muita gente curtindo. Talvez até abusadores. Nossa, que lindo! E ela se sente assim, ai, alguém gosta de mim, porque ninguém em casa fala nada. Então ela pensa que o valor dela tá aí, na dança, na roupa, na atitude sensual, sabe? Há uma fome, né, Meire, de aceitação e aprovação. E aí Exatamente. é duas pontas que nós vamos observando que no meio familiar a criança ela nunca é aprovada, ela é sempre reprovada. Ela nunca sabe, ela nunca. Então, o não ele sempre é estabelecido, a vontade dela é reprimida. E aí ela encontra esse ambiente onde ela tem a afirmação dela, né? Ela gera a afirmação dela ali. Queridos, eu quero pontuar algo para vocês para a gente continuar. Nós preparamos um material para você que está participando aqui ao vivo. Porém, para a gente saber quem pode ter acesso, eu vou passar uma tarefa aqui, tá, Meire? Que é a seguinte: print a tela, marque a Meire lá nos comentários para postar nos seus stories, para a gente saber que você estava aqui e compartilhar com você, tá bom? Então, assim, o material tá muito legal. E é uma oportunidade de você ser ferramentado sobre tudo que está sendo falado aqui. Porém, queridos, vigie nessa terra. Nos printa com a boca fechada. Cada careta que só Jesus. Não, eu sou muito aqui, né? Então, toda foto é raro eu sair tranquila. Mas é isso, gente, me ajuda. Pode continuar. Tá. Eu vi também na enquete sobre protocolo, sabe? Se a igreja é preparada, tem protocolo. E eu queria falar bem rapidinho sobre isso, sabe? Porque... Pontuando para você, o resultado. Ninguém pontuou até então que dentro da sua casa ministerial, a sua igreja, há um protocolo preventivo. E isso nos aciona um sistema de alerta de muita urgência, né? Não demais. Mas então, talvez você pense que para ter um protocolo exige muita demanda. Vamos começar? Se a gente ficar esperando demais, a gente não consegue começar. Então vamos começar a trabalhar no protocolo, sabe? A partir de hoje, por mais simples que pareça, eu faço parte do Ministério Semear. Nós temos muitos homens, mais homens que mulheres no Ministério. Glória a Deus. Né? E o que acontece? Nós temos um protocolo entre nós. Por quê? Nós temos uma escala. Então você pode, a partir de hoje, pensar na escala. Nunca deixe 2 homens, sabe? Com uma turma. Se puder, um homem e uma mulher, 2 mulheres e um homem, mas nunca somente homem, sabe? E é interessante também não somente mulher. Por quê? Tem criança que precisa ter referência, sabe? Uma referência bacana masculina, que talvez ela não tenha em casa. E talvez isso também ajude na prevenção, sabe? Saber que existe uma referência masculina de caráter, sabe? Então, isso ajuda. Eu tenho visto muito isso, sabe? Então, sala, se alguém trabalha com sala de escola bíblica, nunca deixe porta fechada, sabe? Com pessoas lá dentro. Nunca deixe janelas fechadas. A criança deu vontade de ir no banheiro, uma criança pequena que não sabe se resolver sozinha, não vá com ela, chame os pais. Isso faz parte de um protocolo, por mais simples que pareça, sabe? A nossa igreja, a igreja no andar de cima, o banheiro embaixo, então a gente não consegue visualizar. Quando a criança tem vontade de ir, uma mulher vai, leva até a porta do banheiro e fica lá observando. Porque é um ponto cego. Então, assim, procurem olhar, sabe, o ambiente que vocês trabalham, o que dá para fazer. Não fica procurando na internet coisas de outros lugares, porque é de acordo com a demanda do ambiente, sabe? Você está, que talvez não seja como o meu, sabe? Então, procurem fazer, assim, escalas com homem e mulher, sabe? Olhar essa questão do banheiro, como funciona, sabe? Essas coisas assim fazem total diferença. Chamar os pais, se de repente seu culto infantil é na hora do culto, os pais para acompanhar a criança ao banheiro. Por quê?
nós temos a tendência de pensar assim, principalmente no ambiente igreja. Vamos dar conforto aos adultos. Por mais que criança é vulnerável, vamos dar conforto aos adultos em detrimento às crianças. E tá tudo certo. Se a criança precisar ir no banheiro, não vamos atrás do adulto, vamos deixar ele assistir o culto. E não é assim. Isso é protocolo. Quer falar alguma coisa, Cassiano? Eu acredito que isso é tão rico, por mais que nós estamos pontuando, Miri, essa simplicidade desses pontos, mas faz toda a diferença no processo e na dinâmica de um departamento infantil. E eu digo para você, o índice de mulheres também, que tem sido ferramentas dentro dessa estrutura da pedofilia e o abuso, que eles têm aumentado drasticamente. Mulheres que têm abusado crianças. E eu digo para você assim, é alarmante, é terrível. E aí, é uma artilharia tão pesada contra as nossas crianças, e que esses detalhes, por mais que para alguns aqui pareça ser simples, é essencial para essa medida protetiva. E a minha perspectiva, assim, percepção, Meire, quando eu olho, a medida protetiva para a criança contra essa artilharia do abuso e da pedofilia é simples. É o padrão bíblico do eterno para uma casa bem edificada. É um pai que instrui, é uma mãe idônea, é uma família que tem unidade, o amor perpetua, a sabedoria do eterno governa sobre aquela casa. É um pai que protege, afirma a identidade, traz proteção, é uma mãe que nutre, é uma mãe que determina vínculos afetivos. Queridos, então, a gente observa, eu citei isso, né? A live não ficou salva que eu gravei com a Arielle, mas nós citamos o quesito dos pais serem cobertura espiritual sobre a criança. E quando essa cobertura ela está, de fato, danificada, ela é rompida, a criança ela fica desprotegida. A desproteção da criança, ela se dá pelo mau funcionamento da casa, a passividade e omissão dos pais, que deveriam, de fato, proteger. Algo que falamos aqui, né? Nós estamos, queridos, como auxiliadores. Talvez, ao longo da caminhada de vocês, vocês não estarão em pontas de lança como eu e a Meire, fazendo isso aqui, ó. Gravando live. Queridos, talvez não será a sua realidade. Mas se na sua casa tem uma criança, mas se no seu meio familiar tem criança, se a igreja tem criança, acorde. Você que está nos escutando aqui e você é pastor, pastora, abra as portas da sua igreja para que a informação entre sobre esse assunto. Desenvolva conteúdo, seminário, treinamento, workshop. Nós estamos aqui para servir. Precisou do Avança, precisou do projeto Semear, precisou dos dois, a gente gera algo, né? Eu já estou te comprometendo a missão, né? Olha aí, eu vou considerar isso como um sim. Mas, queridos, entendemos, as nossas crianças precisam ser protegidas. E não caminhar dentro disso, queridos, é tornar tudo mais vulnerável. Esse pensamento de que não, isso acontece em outros lugares e não acontece aqui, meu irmão, esse é um ambiente muito perigoso. Exatamente. A nossa fé não pode nos calar, sabe? Independente do contexto que o abuso acontece, ele precisa ser denunciado. As crianças precisam ser protegidas em todos os ambientes. Tanto que... Aí eu não dou conta não, tá? Por quê? Você pegou em um ponto tão violento, aonde a igreja pensa que não precisa de ter denúncia. É só orar. E às vezes eu vou observando aqui, eu vou deixar você terminar de falar, que a igreja não sabe lidar nem com o processo de denúncia. Nem essa estrutura de ter contato com a criança, de ter contato. Queridos, isso é um grande desafio. Então, só para te trazer um entendimento, você que está escutando a live, quando nós falamos em denúncia, nós não estamos falando de anular a graça, não. A proposta não é essa. A graça se estende sobre todos. E que não vem por intermédio das obras, vem por intermédio de Cristo. Porém,
nós estamos lidando também com algo que é um crime. E a lei se estabelece perante os homens. Meio. E a graça também não nos dá, né, A graça não é uma abertura, um direito para que a gente faça o que a gente quiser. Muito pelo contrário, né? A graça, ela nos mostra que exatamente porque é de graça o amor, a graça do Senhor, que a gente precisa correr atrás de proteger essa geração, sabe? A gente não pode usar a graça como culpa para deixar as pessoas, vai pedir perdão e tudo certo. Não, gente, porque além de ser pecado, o abuso, ele é crime. Se tem uma coisa que o Senhor respeitou, que Jesus respeitou enquanto estava na terra, era exatamente as leis. E ele nos ensinou isso. Por que nós, como discípulos, não vamos, né, respeitar? E só um texto que eu deixei marcado aqui, Romanos 12:2, sabe? Fala exatamente assim. Os dois, e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, que você não se conforme com isso, por conta da sua fé, por conta do seu status, sabe? Porque tem gente que olha, se eu falar ou se eu lutar contra, eu vou perder meu status. Então, sabe, não se conforme com isso. Porque se você se conformar, você não vai ver a boa, perfeita vontade do Senhor. Que é exatamente a proteção das crianças. Essa é a boa, perfeita vontade dele em relação a essa faixa etária, sabe? E se você não sabe ainda, primeiro, você tem que dar à criança esse ambiente seguro para ela te falar. Se ela começar a te contar algo, não haja por emoção e chore junto com ela, sabe? Pode fazer isso depois, porque a gente também não é de conta. Mas segure a sua emoção, olhe no olho da criança, ouça tudo que ela tem a dizer, sabe? Porque senão a sua emoção interrompe alguma fala da criança. E você vai proteger essa criança contra o abuso. Vai ligar no Disque 100, chamar o conselho tutelar, isso já é uma coisa que as escolas fazem. Só que a igreja talvez não sabe que assim funciona, sabe? Então não basta só orar. A criança está te falando que ela está abusada. Você não for orar, ela vai voltar para um ambiente abusador. E aí? E também é uma violência, a negligência. O silêncio é uma violência. Aquela criança vai te olhar de uma forma como você não acreditou, negligenciou algo que ela te falou. Uma emoção que estava, sabe, ela escondendo. Por quê? Eu percebo que elas têm a facilidade de desabafar com nós, líderes, tias do Ministério Infantil, porque elas veem em nós alguém que elas podem confiar. Se a gente quebra essa confiança, para quem que ela vai contar? Porque quando é alguém da família, elas não contam por medo de atrapalhar a família. A minha família é feliz se eu contar, o meu tio não vai mais conversar com a minha mãe. A criança pensa tudo isso, ela acha que ela é a culpada. Que é culpa dela, se a família não se der mais tão certo quanto dava, não vai ter aquele almoço de domingo, todo mundo junto. Ela olha isso e fala, eu não posso falar, porque o abusador está aqui no almoço de domingo. Eu não posso, sabe, atrapalhar a minha família. A criança não pensa nela. Ela pensa no abusador, na família. Então, nós precisamos ter, sabe, essa sensibilidade de tratar e principalmente orientar os pais a ficarem mais atentos com possíveis abusadores dentro de casa. Tia Meire, nós já estamos passando quase para o final do nosso tempo. Mas, queridos, eu quero ressaltar mais uma vez, o tempo passa rápido, né? Mas você que deseja receber, né, esse presente pós-live, não se esqueça, printa e nos marque para que nós possamos te trazer acesso a algo que eu acredito que vai agregar muito na sua caminhada.
Meire, durante esses dias, eu tenho trabalhado já tem um tempo, né, em defesa da infância, essa movimentação toda, mais precisamente, você me acompanha, né, essa estrutura da cura e da libertação infantil, do pastoreamento. E eu vou abrir agora, né, na verdade não é nem que eu abri, eu vou abrir agora uma mentoria Kids Destemidos. E aí, queridos, como vai funcionar essa mentoria? Essa mentoria é para ensinar vocês a dinâmica prática do pastoreio de criança. Desconstruir toda essa visão de que há um tio da salinha. Meu irmão, você vê nós com essa camisa aqui, nós não estamos nos colocando em uma posição de um babá. Nós não somos babá, não. Nós somos um ministro Kids. Nós estamos a fim de manifestar o reino sobre essa geração. Então, eu tenho preparado, Meire, até algumas pautas de ministrações, justamente nesse quesito. A lidar com a estrutura do abuso, a lidar essa linguagem, algumas questões como, por exemplo, ontem eu estava montando uma aula, eu sou do que monto rindo, né? Eu fico rindo e pensando na aula sobre a dinâmica dos olhos, o que os olhos realmente retêm. Então, a informação também precisa chegar dentro das nossas salas, dentro do Templo Kids. E hoje eu quero encorajar vocês também para esse tempo. Mas, tia Meire, eu queria que aqui para a gente trazer um apontamento. Qual o conselho que hoje você dá para a família, dentro do âmbito do que nós estamos falando, e outro conselho para o ministério infantil, dentro desse âmbito a qual nós estamos falando? Para a família, conversem mais. Peçam perdão se mãe, se até hoje você não teve essa conversa onde você falou da identidade do seu filho, que ele é capaz, que ele é amado, mãe e pai, né, no geral, família. Se você ainda não teve essa conversa com sua criança, faça com que ela se sinta o mais amada possível no lar, para que ela não procure afeto em outro lugar, nem que seja um carinho estranho em outro lugar. Que ela saiba o que é o carinho certo, familiar. E para o líder infantil, mantenha contato com a família. Seja ousado. Eu sei que não é fácil, mas seja ousado, sabe? Se conecte mais com as famílias, porque você não vai fazer trabalho sozinho. Você precisa ter esse contato, sabe? Essa junção, formar uma equipe com a família, para que você não pode falar com a criança, você fale com o adulto. Isso já vai fazer grande diferença. E principalmente buscar conhecimento. Quer compartilhar mais alguma coisa? Não? Pode, vai acabando, eu falo demais. Queridos, é tanto assunto, não é verdade? Eu acredito que a gente já pode pensar na parte 2. Quem aqui concorda, levanta a mão. Eu já estou aqui levantando as minhas duas mãos. A parte 2 de tudo isso, queridos, mas é um assunto sério. Você que tem nos escutado, entenda, essa é uma responsabilidade de todos. Então, hoje nós queremos encerrar e eu quero mais uma vez, Meire, agradecer você. Queridos, a Meire, eu conheci ela dentro de um tempo muito pontual e muito preciso, em Nova Contagem, ministrando, né, sobre, eu acho que foi sobre violência sexual, não foi? Ou não? Exatamente, o dia 9 de maio, há 3 anos atrás. Olha só, a mente dela tá fresca, né? Mas, queridos, foi uma conexão que o Senhor nos deu. E eu digo para você que hoje, vestir a camisa do semear, do projeto, hoje ter essa conexão alegra muito o meu coração. Eu tenho algumas fotos, eu vou postar para vocês verem, né, um pouquinho do trabalho dela. Eu aconselho também, né, ela depois compartilhar conosco algumas fotos. Mas, queridos, eu creio que grandes coisas o Senhor fará dentro desse tempo. Hoje nós queremos orar por você. Orar para você, pai, você, mãe, você, ministro Kids, você, igreja, família, para que você seja despertado. Mas já que hoje nós estamos aqui, né, com a Meire, eu vou passar essa bola para ela, para que nós juntos possamos estar orando por cada um de vocês. Amém? Amém, amém. Senhor, nosso Deus maravilhoso, primeiro eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade.
por falar desse assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo tão necessário. Porque o Senhor nos pergunta: você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada um que está fazendo parte dessa live, para que ele se sinta pronto, que ele vista a armadura necessária, que ele busque o conhecimento necessário para essa batalha, para essa guerra, e que nos ajude, meu Deus, cada um, família, líder, a avançar esse território e tomar o território que o inimigo conquistou, mas que nós venhamos tomar. Porque essas crianças, a infância, a adolescência, Senhor, pertence ao Senhor, porque a criação aguarda. A criação aguarda a manifestação dos seus filhos. E que todos aqui se manifestem para proteger a criação. Porque essas crianças foram criadas e geradas primeiro no seu coração, Senhor. Então nos ajude. Ajude cada família, cada líder, cada parente. Ajude, Senhor, a ter estratégias no âmbito familiar, no âmbito da igreja, no âmbito escolar, seja onde for, em qualquer ambiente. Nos ajude, Senhor, a proteger essa geração de qualquer abuso, erotização, em nome de Jesus. E que eles venham ser adultos abençoados, guardados e protegidos. Nos ajude, meu Deus, a avançar e a largar essa tenda de proteção à infância. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, fiquem com Deus, que o Eterno abençoe vocês. Eu creio que hoje a live ficará salva, então você poderá assistir, rever, acessar, tá bom? Queridos, shalom, shalom. Te amei. Até a próxima. Até a próxima.